Entendi. Oi? Vou tirar aqui, mas sim. Não. Eita. Eita. Vamos que vamos, vamos que vamos. Olá, pessoas. Bem-vindos em grupos de estudo ou duplas de estudo disseminadas do Jolicon. Hoje nós vamos discutir, né, a primeira parte dos protocolos do seminário de 12 e 21 de janeiro de 1965, na página 701, a página 709. 110. 710. Isso. Seria uma maneira mais fácil de dividir, né? Porque eu consigo ler dar 24, 26, 27 páginas, então a gente precisou parar na primeira, na quebra própria, né? Que eu era antes da terceira parte. Enfim, Heidegger volta a discutir mais uma vez, novamente, de novo, sobre o tempo. E começa, né, essa discussão trazendo à tona que vários filósofos anteriores a ele discutiram a questão do tempo. Mas que, como se pergunta pelo tempo até hoje, né, se há uma resposta definitiva sobre o que é tempo. E às vezes, de fato, é questionado, né? É possível dar uma resposta definitiva sobre o que é tempo? Me parece muito estranho, né? Assim, né? Para mim, o que falta mais aos olhos nessa parte, né, é a articulação da pergunta e da resposta. Né? E parece, então, que talvez, numa fenomenologia, essa seja a questão, né? Fazer as perguntas certas, a resposta que se quer ter. Fazer as perguntas certas para a pergunta que se quer ter. Assim, né, ele põe em jogo, né, a noção que o tempo já é conhecido por ser de alguma maneira anteriormente. Que a gente pode pensar, né, que a questão do Russell, do conhecimento ou da consciência natural. De uma maneira ou outra, nós desde sempre lidamos com o tempo tacitamente no nosso dia a dia. Assim, nós temos, então, um conhecimento tácito sobre o que é o tempo na articulação da nossa existência, mas nós não temos, então, um conhecimento temático, posto ele como, entre aspas, objeto científico, né, evidenciando, então, o seu caráter questionável, questionador, questionável, ao invés do caráter articulador das experiências da existência. Algo muito interessante que o Heidegger fala, eu vou citar. O protocolo quanto a isso é muito bom, mas exatamente por isso sedutor. Ele poderia dar a impressão de que a coisa estaria resolvida e que poderíamos prosseguir. No entanto, nós não prosseguiremos, nós retrocederemos. Isso põe em questão, né, a possibilidade de se ter um conhecimento globalizador ou totalitário sobre algo, né? E, de fato, é isso que uma boa teoria faz, né? Um bom planejamento faz. Ele faz você não questionar mais aquilo conforme ele está se mostrando. Por exemplo, né? A gente tem hoje muito, né, na nossa área de psicologia, manuais de como lidar com as pessoas, né? Aquela coisa da comunicação não agressiva, técnicas para se usar para acalmar a ansiedade, técnicas para saber manejar um caso clínico, técnicas para lidar com um suicídio específico.
o que tira da gente o saber artesanal de se manter preso ao que está acontecendo e, a partir daí, articular algo que seja correspondente ao fenômeno no tratamento. Né? Ou seja, retomando que o Heidegger incessantemente cita sobre o Sócrates, é preciso falar o mesmo sobre o mesmo, se manter na questão conforme ela aparece. Assim, eu acho que talvez né, o segmento desse pensamento dele é muito feliz, que ele faz a distinção de ânima e ânimos, né, que é a ideia de alma. A ideia de, até mesmo em Agostinho, o espírito é ânimos, não ânima, é alma. Né? Ânimos é aquilo que é posto em movimento, enquanto ânima é algo um pouco mais estacionário, parado, substancialmente concreto, né? Algo dentro de nós. Mas o ânimo, ele é ter em movimento, aquilo que coloca em movimento, né? Que o Heidegger começou a conversar no dos primeiros protocolos, que são, né, né? Que o que distingue o homem dos outros seres é a possibilidade de ser o movimento que coloca em movimento a sua própria ação. Aquele que ao se existir tem em jogo o que ele é. Eventualmente, ele retorna essa discussão do sono, né? Explicando a diferença entre tempo subjetivo, tempo objetivo, tempo contável, tempo qualitativo, tempo qualitativo, né? E, de fato, né, eles suscitam um ótimo movimento fenomenológico. Ter que suspender todas as preconcepções sobre o que se busca descrever para, enfim, chegar ao que ele é, a sua essência. E a essência do tempo é algo extremamente complicado, né? Que se passa realmente da coisa do ponto articulador, né? Que é sempre o agora, né? São 6 horas a partir de agora, 5 horas a partir de agora, ou são daqui a 15 minutos a partir de agora, 15 minutos atrás. Se não fosse o ponto articulador do agora, isso não teria algum sentido. Mas o seu sentido seria do mais múltiplo, seria um ponto fixo. Poderíamos unificar dentro de várias coisas outras. 15 minutos a partir de agora poderia ser 5h40, mas não é 5h40, é 5h30. Então, o ponto articulador é o agora. Não algo solto na badalada da vida, usando o exemplo que ele fala, né? Assim, né, ele coloca algo muito interessante, né? Que o tempo ele acontece na espera pelo tempo. Nós já desde sempre, então, né, temos uma noção a partir do ponto articulador que o tempo é algo fluido. Mas ele sempre vem, ou talvez é o que possibilita, né, o movimento, mas que ele vem ao nosso encontro, né? Assim, realmente se espera pelo tempo, né? O tempo que está por vir, o tempo que já foi, né? Na retomada da memória no agora, né? No tempo que está acontecendo agora, né? Que, apesar de estar acontecendo agora, né? Ele
ele continua sendo no seu porvir, né? Porque o agora ele já é uma êxtase que articula o passado, que articula o futuro. Por isso, mesmo o agora, ele não é parado, né? Ele é o movimento desses três movimentos. É isso que a gente se fala. Aí ele fala, né? Para acabar, né? Da interpretabilidade do próprio tempo, né? Que é algo, talvez, o mais essencial. Pensarmos, então, uma discussão psicopatológica, né? De transtornos existenciais. É possível interpretar o tempo de várias maneiras, né? Como ele fala, né, a interpretabilidade é própria do tempo. Assim, retomando aquele exemplo que nós vimos semana passada, né, do paciente que via no relógio, né, a passagem do tempo como segmentada. Cada ponteiro era um ponteiro, em cada lugar no relógio era um ponteiro diferente, não o mesmo ponteiro fazendo uma viagem, uma translocação, né? Então, isso, então, né, o quanto me parece que a função a função de articulação do agora daqui do paciente esquizofrênico estava transformada. Porque o agora é o que articula o porvir e que já veio no presente, né? Para ele não ter, então, essa possibilidade de articular o tempo como um nexo contínuo, o agora para ele pode ser, né? Ou ele já se mostra experimentado, segmentado, né? Incapaz de articular as outras instâncias. Acho que é isso. Isso eu coloquei 10 páginas, muito pouca coisa, e a gente já viu, né, uma boa parte do que o Heidegger trouxe, né? Porque esse aqui são os protocolos, são para elucidar o que o Heidegger fala nas doctrinas dele. E embora seja pouco, é um tema que dá bastante o que falar, né? Tem bastante do que se refletir. Porque quando a gente fala de tempo, a gente fala de intervalo de tempo. Ainda mais quando a gente fala de agora, né? Voltando naquela tecla de que, na minha interpretação, o agora não existe propriamente dizendo, é constante passado e futuro. E quando a gente pensa em agora, é mais ou menos como se a gente tivesse determinado, quando a gente determina um momento. Então, agora no dia de hoje, ou agora nesse minuto, ou agora a cada segundo. É sempre quando a gente vai falar de agora, a gente fala a cada instante, né? Que instante? Instante curto, instante longo. É uma forma de mensurar a percepção, né? E acho bacana refletir sobre isso, por causa da questão da que a gente, né? Que se tem de pensar no aqui e agora, né? Ah, vamos nos concentrar no agora. Sendo que o agora ele não é mensurável, ele não é algo pensável. Não tem como você prestar atenção no agora. Como é que se presta atenção no agora? Prestar atenção no agora é prestar atenção justamente naquilo que se está fazendo. Então, não significa que se está prestando atenção no agora, porque o agora ele é ele é passado constantemente, né? E, e essa tentativa não tentativa, né? Mas vamos chamar de tentativa, de sempre nomear, né, as coisas que coloca essa necessidade da gente falar de agora, né?
Outra coisa que eu estava pensando também é a questão da gente falar do tempo a partir de agora, né? Ou do momento presente, que também é algo assim, é comumente feito, né? A gente fala de ontem e de amanhã, comumente a partir do agora. Enfim, mas viajando um pouco, se a gente parar para pensar que tem sempre um tempo de onde, né? Se a gente pensar, é, a gente pode pensar que hoje é o amanhã de ontem, né? Então, se a gente pensar que tempo, às vezes eu viajo, né, no que eu estou falando, mas só para concluir o pensamento, se a gente pensa no ontem e de certa forma o tempo não é tempo, sei lá, não sei dizer, não quero falar palavras bestas, mas de certa forma hoje é amanhã de ontem, né? Então, pensando nesse tempo técnico mesmo, porque pensar num amanhã a partir de hoje não é mais são, mais saudável, mais são, sei lá, do que pensar no hoje como um amanhã de ontem. Porque essa mensuração ela já é algo assim inexistente, digamos, de uma certa forma. É só uma forma da gente mensurar o tempo, né? E aí, habituados com essa forma de lidar com o amanhã sendo o dia depois de hoje, isso caracteriza a gente, né? A nossa essência não, né? A nossa existência, a nossa forma habitual de lidar com o tempo, né? E eu não sei aqui se ele não chega a entrar num tempo mais corporal, né? Nessa parte. Ele fala mais, acho que ele fala até que nem existe, sei lá. Mas ele trata mais o tempo como relógio, né? É algo que foi criado pelo relógio. Tava até pensando aqui, eu nem não sei se eu vou conseguir falar muito bem, mas de como a própria questão da identidade, não sei se da identidade, mas do eu, como ela pode ter sido criada a partir de quando se criou a ideia de tempo, né? Como se a gente fosse o eixo entre o passado e o futuro. E quando não se consegue mensurar isso, não tem esse eixo, né? Essa, esse eu como passagem de passado para futuro, como uma pessoa que vai fazer a diferença. Tanto que era comum que pensasse a existência como algo já a priori, né? Algo como uma condenação. Então pensar nessa liberdade, né, de escolha e de determinação, antes ela não existisse. Então o amanhã ele já está sempre posto. E o ontem também é algo só que se passou, mas não houvesse o presente, né? Então, o quanto o presente ele também não é criado pela, pelo relógio, né? Não tem como determinar. Enfim, não vou falar mais para não viajar também. O que você pensa, Guilherme? Viajar é sempre ótimo. Oi? E viajar é sempre ótimo. Mas eu acho que você fez uma colocação interessante quando você juntou a ideia de identidade com a ideia de tempo, né? O que é mais a identidade do que um certo conjunto de características de uma pessoa se mantendo mais ou menos estáveis durante um período de tempo, né? Eu sou assim, né? Leonardo Ferreira Bagueiro, filho de sei lá quem, atualmente
psicólogo, né? Mas, e como isso, para ser minha parte da minha identidade, tem que ter uma certa validade ontem, tem que ter uma certa validade amanhã. Independente das mudanças que me acontecem entre ontem e amanhã, sabe? Como se tudo o que não se mantém estável não fosse parte da minha identidade. Tá pensando? Então, eu falei, não. Eu tava até pensando se a câmera tá congelada, mas a cortina tava me enchendo. É Eu verdade, também, eu tinha até me autocorrigido. Eu tinha até me corrigido e falado, né, que não era de identidade, mas doeu, doeu. É difícil falar essa palavra sem parecer que tá falando doeu. Mas também dá para pensar, né, nesse sentido, como o tempo como algo único, né, e o quanto ele já foi sempre calculado a partir do momento que a gente tem a noção de Deus, né? O tempo, quando a gente pensa como a existência de Deus e como um determinante da nossa existência, ou seja, já está tudo sempre previamente calculado, não se pensa tanto na questão. Não, pensa assim. Enfim, mas é uma outra lida com o tempo, né? Quando se pensa. Eu acho que a questão, né, é que se justifica essa Hum, pergunta. Né? como Você assim? faz a pergunta já tendo uma resposta. Certo. É uma lida diferente com o tempo, né? E a nossa percepção das coisas, ela muda a nossa existência, o nosso modo de ser. Não sei mensurar essa palavra corretamente, mas se você pensa a existência de Deus, e se você não acredita em Deus, a percepção do tempo ela é diferente, de alguma forma. A percepção, não que o tempo é outro, mas a percepção, né? E ele não vai tratar da percepção nessas páginas, ele quer mais falar sobre o tempo como um lugar, um espaço no relógio, né? Então, o tempo meio que é uma pessoa andando e aí você fala, ó, ele tá ali, então são tantas horas. Ah, ele tá ali, então são tantas horas. O tempo em si, ele não existe. É basicamente isso. O tempo não... Eu acho, né? Pelo que eu entendo, o tempo em si, como coisa existente, não existe, né? Ele é uma localidade. Não dá pra gente falar, ó, o tempo ali. O tempo, ele é um local, um relógio, certo? O que você pensa disso, Guilherme? O oposto no tempo não é um local do relógio. Oi? Acho que o oposto no tempo não é um local do relógio. Então, mas pelo que parece, ele está querendo falar isso. Ele está querendo se livrar de tudo que for tentar ser mensurável de alguma forma. Porque ele fala que não dá para a gente pensar sobre aquilo que a gente já sabe que existe. Então, ele vai até para uma certa localidade. Eu acho que ele não chegou nessa parte que você está pensando ainda, se é que ele vai chegar. Que assim, a existência do tempo no relógio afeta a nossa percepção do. Não vai falar de percepção, falando de percepção, mas que cria o tempo. O tempo. Oi.
também tô querendo saber de onde você tá tirando pela percepção, não é mesmo fonte, não. É, ai, não tem como não pensar em percepção, né? Sei lá, mas eu entendo que é isso. O tempo é sempre é uma criação. É quando foi criado o relógio, essa mensuração do tempo. Sem o O relógio tempo não existe. mensurado, sim, Uhum, mas não o tempo experienciado. relógio, né? Mas ele não chegou a tocar nessa parte ainda, né? Não, ele falou do como que é possível medir ele fala, eu acho que ele fala na linha de o tempo não pode estar no relógio, porque existe uma maneira diferente de se medir o tempo. Traz o Uhum. exemplo do relógio de ponteiro e o exemplo do relógio de sol. Como que eles medem o tempo se ele tem circularidades e medidas diferentes? Como assim? Hoje, ontem, amanhã, eu tenho visto a sequência de dias, cuja hora do dia, em verdade, podem, mas não precisam ser determinadas mais exatamente por meio da indicação do número de horas com o auxílio do relógio. Elas podem, mas não precisam. O tempo é independente do relógio. Então, mas aí é como tempo, movimento, né? Uhum. E aí o tempo já existia antes mesmo da criação do relógio ou da mensuração por meio do relógio de sol, né? Não sei como é que fala, né? E hoje em dia a gente tem a percepção muito do tempo como o tempo do relógio. São dois tipos de tempo diferentes. Não devia nem se chamar os dois tempos de tempo. Tinha que criar outra palavra, cara. Mas eu acho que isso é questão, né? Oi? Acho que é isso a questão fenomenológica, né? Ele fala que nós temos que suspender a ideia de um tempo objetivo, um tempo do corpo, ou um tempo objetivo. Só há um tempo. Ele pode ser experienciado de várias jeitos. Porque quando você separa quando você faz tempo objetivo de tempo objetivo, por exemplo, você pode passar a ter uma ideia de que os dois tempos são diferentes. Mas os dois tempos são ao mesmo tempo. Então, são experiências diferentes de tempo. Uhum. Em tempos objetivos em Heidegger, falar em subjetividade em Heidegger é uma heresia. Assim, Heidegger quer destronar o sujeito. Esse é todo o projeto dele. Porque Mas a como é que ideia ele... de você falar, por exemplo, a ideia de um tempo subjetivo é completamente contra a ideia de uma coexistência. Como assim eu e você podemos nos relacionar sendo que nós temos experiências do tempo que podem ser, mas não precisam, ser completamente diferentes. Quando você fala tempo objetivo, você fala de tempo para, né? Não, é uma noção corriqueira de tempo, né? A ideia da minha percepção da passagem do tempo. Quando você fala de tempo objetivo, você fala da sua percepção da Nossa, não passagem entendi do esse tempo. objetivo. Oi? De tempo objetivo é o tempo do relógio. Aham. Então, o tempo do relógio. Tem o tempo ôntico e tem o tempo ontológico. O tempo ôntico é o tempo calculável, medível. O tempo ontológico é o tempo enquanto passagem. Mas eu acho que é isso que o Heidegger quer trabalhar, né? Que não há a, a distinção entre os dois é meramente formal.
Como assim, formal? Porque não há como o tempo ôntico surgir do nada, sabe? Ele não pode ser desligado do tempo ontológico, da experiência do tempo em geral. Então, o tempo ôntico ele serve só para a gente se localizar no espaço. Por exemplo, quando o relógio bater a tal badalada, todos estaremos em tal espaço, sei lá, quando como se fosse combinar algo. Vamos se localizar Mas assim, é em tal. exatamente essa questão. Uhum. Se combina algo, mas poderia se combinar outra coisa, sabe? 6 horas, um ótimo exemplo disso é o horário de verão. Normalmente 6 horas é 6 horas, mas a gente combina que 6 horas é 5. Uhum. Poderia ser 7, 8, 6 e meio. Sim, então, nesse sentido, o tempo não existe, no sentido de ser realmente, né? Aquilo que se é mais É como você disse, é um combinado. Pode ser assim, mas não precisa ser desse jeito. uma espacialidade, né? Porque se tivesse em outro planeta, teria outra experiência de tempo. A gente não estudaria a gente ser nós continuássemos mensurando o tempo pela passagem do Sol, se o Sol tivesse outra rotação, a gente mensuraria um tempo diferente. Pode ser, mas não precisa ser assim. A ideia que ficou rádio que atacando é que a coisa sempre foi desse jeito, sempre vai ser desse jeito, então tem esse jeito de você. Uhum. Mas, de qualquer forma, o tempo mensurável existe, né? Até por conta de outras ciências, né? Existe, porque nós convencionamos assim, a atribuição é importante. Sim, porque nós convencionamos, nós criamos. E o que que a gente não queria? A gente só tem que coisa emocionante que está sempre em jogo. Então, sim, Oi? nós somos o ser cujo nós fluentes está sempre em jogo. Então tudo. Nada. Não nada. Porque das nossas coisas, né? Muito daquilo que nós fazemos, a ideia. Não, esquece. E é uma coisa errada. Fala aí, pô. Não, né? Eu só acho que quando você coloca o que a gente cria, o que a gente não cria, é um pouco complexo quando a gente pensa na dação dos fenômenos. Nós não criamos as dações dos fenômenos. Os fenômenos que aparecem para a gente. Da mesma maneira, eu não posso criar a dação de um fenômeno, sabe? Só posso me relacionar com ele na mesma maneira que correspondentemente na maneira com qual ele aparece. Veja, eu acho que é de falar, então, por exemplo, que o que nós não criamos, mas nós, de fato, nós sempre criamos o modo de relação sedimentado que nós temos com as coisas. Sabe? Uhum. Podia ter alguém prosão aqui para falar com a gente, né? Poderia, mas assim, nossas interpretações também são válidas. Oi? Nossas interpretações também são válidas. Então, Eu não sei, mas eu levo muito a sério o que você disse. você leva a sério o que eu digo? Ah, sim, mas eu queria ouvir uma terceira opinião, alguma tríade, né? É Ah, bacana ter tríade, né? Mas mas aí, né, somos uma as dupla. pessoas que não aparecem aqui fazer o quê? Bom, é Então isso. tá.
Muito obrigado, Enzo. Muito obrigado, pessoas que estão assistindo, ouvindo, ou que estão também, né? Muito obrigado também. Até Obrigado, a gente. próxima. Até, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem pra gente, né? O nosso A tempo. partir de agora. A partir de agora.